Abra no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro fica depois de Hebreus, depois de Tiago, lá no final do Novo Testamento. Passe as cartas de Paulo, Timóteo 1 e 2, Filemão, Tito, e vem Hebreus, Tiago, aí vem Pedro. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Glória ao Senhor. Foi fácil encontrar? Ficou alguém sem encontrar? Leve o seu olhar para o versículo 11. Diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, evitai as concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ou entre as pessoas do mundo, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras observadas em vós. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior, que aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, né, a irmã Dilma e seu Lula, e para louvor dos que fazem o bem. Irmãos, nós não podemos reclamar. É bíblico, ó. Deus dá governos para punir as irresponsabilidades do povo. Basta você conhecer a palavra. Quer que eu repita? Sujeitai-vos, pois, toda a ordenança humana por amor do Senhor, que é ao rei, como superior, que é aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Os servos, sujeitem-se com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, venha sofrer agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Obrigado por esta leitura, Senhor, e fala aos teus servos nesses próximos minutos, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Em poucas palavras e respeitando o horário, apesar de muitos terem chegado tarde, ainda há pessoas chegando, os trabalhos, as atividades do final do ano, mas o sermão é o alimento da mesa. Fica complicado a gente vir o culto e não ouvir o sermão. E eu queria, nestes próximos minutos, falar para vocês a respeito do modelo do verdadeiro cristão. Digam comigo, modelo do verdadeiro cristão.
não é inerente ao sujeito escolher modelos? Modelo de relógio, modelo de sapato, modelo de pingente, modelo de cabelo, modelo de roupa, modelo de casa, modelo de óculos, modelo de roupa aí que homem e mulher escolhem. Tudo na vida a gente faz uma escolha inerente àquilo que nós produzimos na nossa alma. Cores, cores. É incrível como a cor tem algo identificável com a subjetividade humana, entende? É muito interessante isto. E eu queria nesta noite mostrar algumas coisas a vocês interessantes. Talvez não dê tempo de concluir o sermão, e eu vou respeitar o horário. Porém é notório e histórico que a civilização sobrevive às custas de transformações. Nós vivemos às custas de mudanças. Para cada tempo se constrói uma cultura. Os 6.000 anos da existência da raça humana na Terra têm sido compostos de cultura onde Deus predomina, aí ela sai e entra a cultura onde se duvida da existência deste Deus, aí ela também é exterminada e se inaugura uma nova cultura onde se busca o conhecimento, que foi no iluminismo. Aí ela já começa a passar e começa a vir uma outra cultura, que é aquela que acredita na ciência e não na fé. Depois vem outra cultura que predomina-se a anarquia, a falta de respeito, a imoralidade, a falta de ética, não é? Aí sai esta e vem a que predomina a licenciosidade, como a que nós estamos a viver, não é? Os valores no Brasil estão sendo dizimados única e exclusivamente para poder passar a licenciosidade. Esta semana que passou, um deputado federal do nosso país foi à Comissão de Constituição e Justiça querer que os deputados legislassem uma lei permitindo às crianças praticarem sexo. Diz ele que as crianças, a partir da constituição da ideia de Freud, que diz que a criança tem zonas erógenas, a partir das fases do crescimento da criança, diz que a criança é em potencial sexuado e que elas devam ter o seu prazer regularizado. Você vê como nós estamos dentro de uma cultura que simplesmente converge para o culto ao sexo. Isto nas comunicações, nos debates, em todas as áreas, né? É uma cultura que está predominando da licenciosidade. Enfim, o ser humano está sempre se reinventando. Diz os teóricos que é salutar, é normal fazer parte, e faz parte da constituição desse sujeito, estas reinventar-se. É importante para a civilização. Na minha opinião, como pastor, como membro do corpo de Cristo na terra, a cultura é muito grave, muito mais grave do que aquela que está aí postada e que aparece na nossa sala pela TV. Muito mais grave. A cultura que nós estamos vivendo é a cultura da ausência de valores. Que cultura? Que produz a falta de ética, a falta de padrão, a falta de moral, a falta de respeito, a falta de honestidade, a falta da verdade, da idoneidade, do limite, do amor, dos vínculos, da aliança, de caráter. E o resultado dela? A quebra de padrão. Quando o padrão é quebrado, significa que tudo aquilo que formata o sujeito, padrão moral, padrão espiritual, ele é extinto. Por exemplo, nós estamos assistindo, não sei se vocês já tomaram conhecimento, um fenômeno acontecendo no planeta. Na Polônia, país, terra natal de João Paulo II, está se contratando exorcista. O país está todo endemoniado. Os estádios de futebol estão sendo abertos não para esportes, mas para a população ir para o estádio, para padres e religiosos exorcizarem o demônio das pessoas.
Pessoas estão sendo encontradas mortas por magia negra ou por sintoma demoníaco. E levantou-se uma guerra violenta ali, que os psiquiatras dizem o seguinte, e psicólogos, que eles estão fazendo uma campanha tão forte, midiática, de Satã, que o povo está absorvendo aquela campanha e estão se endemoniando. Para os psiquiatras, para os psicólogos, são problemas mentais. Para os religiosos, são espirituais. Bem, deixando a questão do debate entre ciência e fé lá, o que se sabe é que a Polônia está parada, os padres se formando em exorcismo, pessoas espirituais, cada cidade, estado, povoado, tem por obrigação agora ter uma pessoa que entenda de espiritualidade para expulsar o demônio dos poloneses. Olha o que está, olha como a ciência não tem como responder. Está lá um movimento. A pesquisa de hoje é que 38% dos europeus estão doentes mentais. A Europa está louca. O dinheiro, a racionalidade, não resolveu, não preencheu a alma deles. Olha como o mundo está marchando para um final interessante. Por mais que desabone o Evangelho, por mais que deprecie o Evangelho, por mais que queiram dizimar o Evangelho, mas Deus é tão espetacular que Deus mexe com a raça humana em questão de segundos. E hoje, o Brasil comemora o dia da Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O cristianismo, através da Bíblia Sagrada, é um contraponto a tudo isso que está aí. Já que, como dimensão espiritual, o cristianismo legitima, visa o aperfeiçoamento do homem. O cristianismo combate toda produção que destrói a alma, o espírito e o corpo. O cristianismo nada mais é do que proteção, preservação, cuidado, saúde, paz, bem-estar, alegria, felicidade e harmonia. E esta palavra, quem trouxe a Bíblia aí? Por favor. Por favor. Olha que coisa linda. Digam comigo, eu tenho uma explosão de maravilhas em minhas mãos. Dá um brado de glória. Este livro maravilhoso contém de forma livre, espontânea e fidedigna em nossas mãos a fórmula, o modelo para a gente ter uma sociedade saudável e uma família saudável e sermos sujeitos saudáveis. O problema é que nós hoje estamos tão inclinados, tão dependentes da tecnologia, que nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Mas esta Bíblia é um livro que prescreve comportamentos, padroniza a conduta. Esta Bíblia é a reverberação da voz de Deus, é a boca de Deus falando. O que Deus deseja para os homens está aqui. Esta Bíblia, de forma histórica, dá exemplo de homens, personagens que absorveram, aderiram, produziram uma vida exemplar, modelar, padronizada, com o que Cristo determinou. Cristo é o modelo de Deus, o Espírito Santo o modelo de Cristo, a igreja deve ser o modelo dos três. Em que sentido? No comportamento, no padrão. Eu tirei um exemplo só da Bíblia para mostrar a vocês. Tirei Estevão, no capítulo 6 de Atos. Quem era Estevão? Estevão era um helenista. O que é helenista? Um judeu que resolve falar grego e ter esta linguagem ou este idioma como pátrio. Era um judeu que gostava do grego como idioma e não fazia parte do corpo discipular de Cristo. Era um membro da igreja, era uma pessoa qualquer, anônima, comum. Interessante é que ele ouve o evangelho pregado pelos apóstolos em Jerusalém e aceita Cristo. Quando ele aceita Cristo, por conhecer
o idioma do mundo, que era o grego, altamente estudioso, ele descobre o valor e o mistério da salvação. Aí ele passa a ser o melhor padrão de cristão daqueles dias, para servir de exemplo para nós. Torna-se pregador, ninguém resistia a seu entendimento e sua sabedoria. A revelação que ele tinha das coisas espirituais e a sua compreensão era tão espetacular que não havia nenhum intelectual que pudesse ir com ele no debate. Estevão era espetacular, pregava como ninguém, só que contrariou a cultura daquele mundo, contrariou os falsos profetas, contrariou aqueles que não concordavam com a vida transformada, porque este é o papel da igreja: contrariar, produzir indignidade neste mundo. Vamos analisar como foi que Estevão se tornou um exemplo de verdadeiro cristão, exemplo de cristianismo e exemplo de igreja. Primeiro, ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Primeira qualidade de Estevão, extraído da Bíblia. Em Atos 6 e 5 está dizendo: e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando houve a necessidade de cuidar das carências da igreja, escolhem homens para fazer isto. Escolheram Estevão, porque viam nele espiritualidade e fé. E o que é que a Bíblia veio fazer na minha vida e na nossa vida? Produzir em nós a fé. E o que é fé? Firmeza, segurança. Quem tem fé não se abala, quem tem fé confia. Olha como o cristianismo tem a Bíblia na mão, mas não tem Cristo no coração. Porque quando eu sou cristão e tenho a Bíblia, eu sou diferente, nada me abala. Tudo que acontece à direita e à esquerda, na vanguarda e na retaguarda, é conhecimento que eu tenho de Deus sobre as ocorrências sociais. O que está acontecendo no Brasil? Abandono da Bíblia Sagrada. Eu sou de um tempo em que na escola se rezava, melhor do que hoje. Eu sou de um tempo em que, antes de começar a aula, rezava-se o Pai Nosso. Ah, mas a idolatria, melhor do que a prostituição hoje. Queira ou não, o catolicismo teve sua parte benéfica em impedir o comunismo entrar nessa nação. Mas eles falharam, sabe por quê? Porque abandonaram a Bíblia. Religião que se preza e confessa a Cristo, lê a Bíblia e não crê em homilia. Homilia é coisa de homens, a Bíblia é a boca de Deus. A nação que tira esse livro de circulação, ela vai à falência. É o que está acontecendo nesse país. Porque esta palavra produz no homem intelectualidade, conhecimento, fé, sabedoria. E o que é que nós precisamos para sermos maduros? Conhecimento, fé. E Estevão era cheio do Espírito Santo e de fé. E essas atividades que ele era cheio do Espírito Santo, por quê? Porque ele era submisso à vontade divina. Quando o Espírito Santo tem espaço na nossa vida, ele nos transforma, ele nos converte. Em João 16:8 diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você está no cristianismo, mas não tem transformação de vida, é porque você não tem fé e nem tem o Espírito Santo. Você está perdendo a primeira qualidade do padrão cristão. Segunda qualidade de Estevão, ele era cheio da sabedoria. Em Atos 6, 3 e 10 está escrito: escolhei dentre vós 7 homens cheios de sabedoria, e não podiam resistir à sabedoria que havia em Estevão quando ele falava. O que é sabedoria, irmão? Não é o anel no dedo, não é diploma, aí é conhecimento. Mas essa sabedoria aqui é comportamento, é compreensão, é conhecimento profundo, é prudência, é justiça, é produção de comportamento com equidade. Essa sabedoria é a relação intimista entre o cristão e Deus. Deixa ele sábio. Quem é cheio de Deus não fala pelos cotovelos. Quem é cheio de Deus não é apressado. Quando eu vejo o crente aqui apressado, cadê, pastor? Deus não resolveu meu problema? Já sei, ele não deixa Deus viver na vida dele. Porque quem tem conhecimento tem experiência com Deus. Quem é sábio
ter intelectualidade para refletir, olhar para dentro de si e não exigir, cobrar. Todas aquelas pessoas que reclamam, que murmuram, que exigem, que se chateiam, são religiosos. Cristãos não. No cristianismo, a gente vence por último e não em primeiro. Primeiro é o diabo cansando de nos bater. Por último, é a gente se virando contra ele e dizendo: você está debaixo dos meus pés, você é perdedor. Uhul! Compreendem isto? Estão entendendo? Sabedoria. Em Tiago 3:3 está escrito assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre. Tiago, irmão do Senhor, põe a gente em xeque, perguntando a gente: vocês creem no Evangelho? Vocês têm Cristo na vida? Prove. Mostre. Aí ele diz: é através do teu bom trato, das tuas boas obras, em mansidão, de sabedoria, que isto é mostrado. Onde nós estamos? Com esse cristianismozinho barato de televisão, que ninguém quer vir para a igreja, manda um dinheiro para o apóstolo, para a apóstola, para a bispa, para o bispo. Aí você fica em casa e recebe a reza, e bota o copo d'água em cima da geladeira, e quando termina se ajoelha em frente à televisão, ainda bebe a água. Aí bebe a água. Ô besteira, mano. É muita besteira. Este Deus aí é mamon, que quer o teu dinheiro. Se tu tem cristianismo, tu não acredita no vídeo, da telinha da televisão. Lá dentro do teu quarto, tu é mais poderoso do que o bispo que pede dinheiro a ti, abestado. Se tu dobrar o teu joelho lá no teu quarto, o teu Deus te ouve muito mais. Ah, é, né? Uhul! Sabedoria. Tiago em 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Quem é sábio, irmão, é livre. Quem é sábio não é escravo. Quem é sábio sabe discernir a mão direita da esquerda. Terceira qualidade daquele homem que representa o cristianismo: cheio de poder. Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha para mim, ele não era bispo não, ele não era apóstolo não, ele não fazia parte do colegiado discipulado de Cristo não. Mas diz a Bíblia que ele fazia grandes prodígios e milagres, porque era cheio do poder. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé e se submetia à vontade de Deus. Aí surge no Brasil esta mercantilização da fé. Tem até a igreja delivery agora. Fica o bispo lá, no asfalto. Aí tem um desvio. Aí o preguiçoso, o cristão chega, entra. Ô bispo, faça aqui uma prece por mim. Dá para soltar uma profecia, bispo? Dá. Eis que eu te digo. Me dá logo o teu dinheiro. Está abençoado, pode ir, deixa a oferta. Ah, até logo. Você vai beber. Vale não, meu filho. Quem nos salva não é a oração do pastor Jessé. Quem nos protege não é a oração do pastor Jessé. Quem nos mantém vivo diante de Deus não é a oração do apóstolo, bispo, arcebispo, semideus, vice-deus, arcanjo, capeta, demônio, sei lá o que é. Deus quer você. Ele quer você. O líder espiritual é para ensinar, mas ele quer ouvir a tua voz. Pastor, eu sou apaixonado pela minha mulher. Qual é o resultado da paixão? Pegar, não é não? Estar pertinho, cheirar. Ai pastor, eu amo demais esse homem. Você já viu o amor à distância? O amor de Deus não é por telepatia. O Espírito Santo habita no coração daquele que quer seguir ao Senhor.
Desculpa, mas não é assim. Me perdoe, mas não é assim. Desculpa até algumas críticas, porque eu estou de saco cheio de tanta patifaria. Estou de saco cheio com tanta patifaria que estou fazendo com o Evangelho. Evangelho não é nada disso. É você que tem que buscar poder. Ah, pastor, o senhor ora, Jesus cura, amém. Isso são dons que Deus dá. Mas o cristianismo, ele não é exclusivo de quem está aqui em cima. O Evangelho, o cristianismo, é exclusivo da igreja, de todos. Ter poder para expulsar demônio não significa dizer que tem poder para ser pastor. Você pode não saber ler, não saber escrever e pôr as mãos sobre o enfermo e ele ser curado, e eu posso ser intelectual, pôr a mão e a pessoa não ser curada. É dom. E o dom é de ele dá a quem? Eu não vou mais para aquela igreja não, que o pastor Gessé não fala em língua estranha. Paulo diz que não adianta eu pregar falando língua estranha, que você não vai entender nada. Eu tenho que pregar no português a verdade do Evangelho, para você ser maduro. Pregar cheio de língua estranha, porque não sabe pregar. A língua estranha tem seu momento. O expulsar demônio tem o seu momento. O ter revelação tem o seu momento. A prioridade é prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Porque a palavra vai te encaminhar para ter poder. A palavra vai te encaminhar para ter unção. A palavra vai para te encaminhar para ter santidade. A palavra vai te fazer ser autoridade e ser poderoso. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Se hoje à noite aparecer algum demônio na tua casa e tu disser assim: demônio, em nome da Assembleia de Deus Canaã, saia, porque eu sou de lá, uma igreja boa, ele vai entrar em você. Não vai sair não. Se você hoje à noite, olha que Deus está me usando profeticamente para você. Se hoje à noite, de madrugada, tu escutar lá dentro do teu quarto, tu não vai dizer assim não. O que é isso, rapaz? Meu pastor é o pastor Gessé, vai embora. Sabe o que ele vai dizer? Vou sair dela e vou entrar em você. Mas se tu conhecer essa palavra, se tu souber pelo menos um versículo decorado, se tu conhecer pelo menos um versículo decorado, tu vai te levantar, vai olhar para a pessoa que está possessa, como está na Polônia, e vai dizer assim: olha, nenhuma arma preparada contra mim prevalecerá, diz o Senhor. Glória! Aleluia! E tu vai dizer: meu Deus, como foi que eu fiz isso? O inimigo foi embora. Irmão, o inimigo não suporta o poder da palavra de Deus. Estevão conhecia a palavra, irmão. Estevão conhecia, tinha poder. Em Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpente. Ao pastor Gessé, ao pastor Antônio Filho. Está escrito na Bíblia assim, tá não? Hein? Tá não? O Senhor está falando para a igreja: eis que vos dou. É tudo derrotado, porque não conhece a palavra. Tudo se derrotando. Quando conhecemos a palavra é diferente, irmão. É diferente. A gente tem visão, diga, visão. Quando a gente tem intimidade com essa palavra, a gente começa a ver o reino espiritual. Eu já contei aqui, vou contar hoje. Eu era pastor da cidade de Granja, e o pastor Antônio Filho tinha a cruzada Boas Novas. Não, era Paz de Jesus Cristo. Aí uma segunda-feira eu vim do interior de Granja, bem magrinha, acabadinho. Aí fui lá na casa dele, a irmã fez um jantarzinho para mim. Aí eu vim acertar a cruzada lá em Granja.
Aí eu sentei lá na cozinha da casa dele, de costa para o quintal, e ele sentou na outra cabeceira de frente para mim, na cabeceira da mesa. Umas 8h30 para 9 horas da noite. Um bifezinho acebolado com arrozinho branco, bem gostosinho. E eu ansioso que ele já orasse para a gente começar a comer. Aí ele, vamos almoçar, irmão Gessé? Vamos, pastor Antefilho. Jantar? Aí eu sentei na mesa lá, aí ele, quando ele começou a orar, ele olhou assim, fixou o olhar para o quintal, aí começou a falar em língua. Eu falei, meu Jesus, baixei a cabeça. Será que Deus vai falar comigo? Aí ele começou a falar em língua, se levantou e saiu da cadeira, passou assim lá atrás onde eu estava, e veio na porta do quintal, vai embora! Aí eu olhei para trás, não vi ninguém, ele em língua estranha expulsando. Aí quando ele voltou, o que foi, pastor Antefilho? O inimigo queria entrar aqui na hora do jantar, e o Senhor me mostrou e eu expulsei. Irmão, quem conhece essa palavra, não precisa de lupa nem de lente para ver o inimigo, tem a visão de Deus, e Deus mostra quando o inimigo quer nos atribular, e tem autoridade para dizer, vai embora, e ele vai embora. Estende a mão direita para o altar. Parece que hoje vai ter coisa em algumas casas. Glória. O espírito maligno entra na nossa casa com doença, com guerra. Em nome de Jesus, vou consagrar as mãos de vocês agora. Tenho autoridade. Não é nada para ir chorar, ligar para Sandu, ligar para SAMU, ligar para a UPA. Não, você vai resolver. Você vai dizer, eu te conheço. Esta casa habita a luz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor, tenho as vossas mãos consagradas nesta noite, para pôr sobre o marido, sobre a esposa e sobre os filhos, para colocar diante daquele que persegue, diante daquele que quer destruir. Senhor, coloca fogo nas mãos dos teus filhos, dá autoridade a eles, aqueles que são militares, que estão com as suas vidas expostas desta sociedade criminosa, que eles possam com a mão levantada dizer, eu te conheço, demônio, você vai bater em retirada. Eu não quero nem você amarrado não, que eu não quero o capeta perto de mim. Você vai bater em retirada, como disse o Senhor Jesus lá no monte, dizendo, vai embora, demônio. Senhor, dá autoridade aos teus servos para sair dentro de casa pela madrugada, com as mãos levantadas e dizendo, esta casa é casa do altar do Senhor, a minha casa é casa do altar do Senhor. Pai, traz vitória sobre os teus servos. Receba a autoridade de Deus nas vossas mãos, sinônimo de ação, de atividade, em nome do Senhor Jesus. Glorifica o Senhor nesta noite. Oh, glória! Vamos lá para terminar. Quarta qualidade de Estevão que a Bíblia ensina que a igreja é para ter: cheio de luz. Atos 6:15 diz que todos, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Inventaram a calúnia a Estevão, dizendo que ele estava pregando heresia e anátema, amaldiçoando os símbolos judaicos, e levaram para um julgamento para apedrejar, e ele foi. Quando começou o concílio para prender e destruir aquele homem, olhava para ele e o rosto dele brilhava como de um anjo. Sabe da frente de quem? Dos seus acusadores, dos seus caluniadores. A gente tem uma mania de querer, eu vou contratar um advogado, eu vou levar você para a justiça. Quando a gente conhece a Deus, deixa Deus resolver por nós. Estão ouvindo isto? Resposta: a gente persegue, não fala nada, não diz nada, não toma nenhuma decisão, nem arme um esquema para mandar matar, nem arma uma estratégia para tomar emprego. Fique só calado, porque a pessoa que faz o mal ao outro, não faz mal ao outro, faz mal a si. Estão entendendo? Estevão ficou só em silêncio olhando. Eles olhavam para Estevão e não viam o rosto de Estevão, viu o rosto do anjo. Levaram para matar, é a outra qualidade. Quando chegaram na praça, qual era a qualidade de Estevão? A sexta, a quinta, visão. Ele olhou para os céus e viu o céu aberto e disse, pode apedrejar.
eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à mão direita de Deus. Pode apedrejar. Sexto lugar, ainda tinha amor. As pedras batiam nele, e ele dizia em Atos 7,60, de joelho clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não condena não, eles não sabem o que é que fazem não. Ele repete o que Jesus disse na cruz. O verdadeiro cristão não prejudica ninguém. Quem é cristão não toma nada de ninguém. As igrejas evangélicas estão cheias de gente que você não pode dar um emprego que ele toma o que é teu. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que não oram mais. Se é teu empregado, ele te rouba. É um perigo, porque são religiosos e não são convertidos. Os empresários da igreja sofrem, chegam para mim dizendo: pastor, o que é que a gente faz? Pessoas aqui me procuram: pastor, o que é que a gente faz? Eu coloquei essa pessoa dentro de casa, a pessoa me traiu, me roubou. Que não tem, fica calado, diz nada não, diz nada não, fica só olhando o caminhar dela e o caminhar dele. Não tem a bênção de Deus não. E te prepara para socorrer ele amanhã depois. Te prepara para depois socorrer, porque a bênção de Deus está a quem conhece a Ele e se comporta. Louvado seja o Senhor. E por último, ele foi um mártir da fé. Atos 7,59, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E quem apedrejou, infernizou, foi para o capeta. Não persiga, se comporte. Se comporte. Pastor, mas é doloroso, demora aqui, diga aí. Eu tenho casos nesta igreja de 10, 15 anos, sem poder falar nada. Eu tenho um caso nessa igreja, que eu sou obrigado a ficar calado, passando mal, bebendo água e não dizer nada. Esperar o tempo de Deus. Porque quem conhece a Deus e vive com Deus, sofre de quem não quer conhecer e não quer viver com Deus. Está dentro da igreja é uma coisa, se vier o Senhor outra completamente diferente. Mas a minha palavra nesta noite é: calado. Dói demais, mas fica calado. Essa palavra que hoje nós estamos comemorando o dia dela, está cheio de exemplos, cheio, que Deus fez os prejudicados triunfar e os prejudicadores se ferrar. Também não deseje mal não, viu? Deixa eu encerrar mais, deixa eu contar mais um, deixa. Eu passei uma crise uma certa ocasião, e um pastor desse estado disse: só eu posso recuperar ele. E eu calado. E um dia pegou o seu altar e detonou-me, e eu calado, não disse nada. 15 anos se passaram, 15. Aconteceu um desastre na vida dele, 3 vezes mais grave do que tinha acontecido comigo. Está ouvindo? Este ano está terminando. Pastor, só pode me ajudar? Acontece que para a gente ajudar uma pessoa que se quebrou, a gente tem que primeiro emendar. E as pessoas são tão exaltadas que às vezes não querem ser emendadas, querem logo quebradas estar em atividade. E não é assim. Daqui a 10 anos, Jesus não voltar, vocês vão ler meu livro. Daqui a 10 anos, muita coisa já aconteceu, muitos já morreram, eu vou poder botar o nome. Aí eu vou colocar nome. Vocês não têm noção da vida do pastor Jessé. Vocês não têm noção. Mas eu sou escravo e sofredor, porque eu prego uma coisa para vocês, é isso que eu queria terminar de dizer. O que eu prego para vocês, eu sou obrigado a viver. Porque como é que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Aí eu me ferro. Como é que eu vou ficar agora depois desse culto? Não é sofrimento para mim? Eu não sei quem de vocês irá me perseguir e eu vou ter que ficar calado. Hein?
Vigia a boca de vocês. Com o teu patrão, com o teu empregado, com quem tu colocou dentro da tua casa. Vigia, bestado. Cuidado. Esta irmã é minha amiga, minha confidente. É ela que vai te destruir. Teu amigo é o Senhor Jesus. Teu amigo é o Senhor Jesus. Cuidado, vigia. Pastor, esse homem aqui é meu sócio. Pense num cara legal. Jesus amado, tem misericórdia do teu servo. Irmãos, não, irmãos, não. Vigia, vigia, vigia e vigia. Vigia, 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 vigia. Deus abençoe.